Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e óbvio que esse mês não podia faltar um vídeo de Friends, porque pra quem é fã de Friends sabe que praticamente todo mês tem um vídeo diferente falando sobre essa série com um assunto diferente. Dessa vez eu vou trazer pra vocês uma lista de como estão as crianças que apareceram em Friends, como que elas estão hoje em dia. E não só das crianças óbvias, que também vai ter no vídeo, claro, mas tipo os filhos do Ross, os filhos da Phoebe, os trigêmeos e tal. Isso todos os vídeos das crianças de Friends têm. Mas eu vou falar de outras crianças também, como por exemplo a menininha que tava na casa quando o Chandler e a Mônica foi lá comprar, ela que era a antiga moradora. Tem as crianças que aparecem lá no Halloween pedindo doce pra Rachel, lembra dessas crianças também? Eu vou falar delas também, a menininha que o Ross quebra a perna, como é que ela está hoje em dia? Vou falar tudo isso pra vocês, inclusive algumas dessas crianças, elas continuaram seguindo a carreira artística, outras não. E mais uma curiosidade que você sabia, provavelmente você sabia que o Ben, ele foi interpretado por várias pessoas diferentes. Quando ele era bem nenenzinho, quando ele nasceu, quando ele tava numa idade pequena ainda, mas já não era tão neném, e quando ele tava mais velho, que é a versão mais famosa do Ben, que todo mundo já conhece. Mas o que nem todo mundo sabe é que a Emma também foi interpretada por 3 momentos diferentes, por 3 grupos de pessoas diferentes. Você vai entender melhor, então já deixa seu like aqui embaixo, já se inscreve também. Se você já é inscrito aqui no canal, manda esse vídeo para algum fã de Friends também, porque todo mundo que é fã de Friends está em algum grupo da série, seja de WhatsApp, seja de Facebook ou de qualquer outro lugar. Não existe um fã de Friends que é fã sozinho, não existe. A gente sempre conhece outros fãs de Friends também. Então pega esse vídeo, manda para essas outras pessoas também e obriga elas a se inscreverem aqui, porque todo mês tem vídeo de Friends para vocês. Então é o mínimo que vocês podem fazer por mim, certo? Então já se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito e vamos começar com essa lista. E eu vou começar com os mais óbvios, porque a gente já sabe, mas vou falar das outras crianças também lá pra frente. Fica aqui até o final, que você não vai se arrepender. Começando pelo Ben Geller. O Ben Geller, todo mundo sabe que ele é filho do Ross com a Carol, que se descobriu lésbica depois que eles casaram e aí começou a ficar com a Susan e tal. Isso tudo logo no comecinho da série. O Ben Geller, o episódio que ele nasceu, as crianças nunca é falar da data que elas nasceram, mas eu vou tentar deduzir ali mais ou menos a idade que esses personagens teriam hoje, que as crianças teriam hoje, me baseando na data que foi exibido o episódio que eles nasceram. No caso do Ben Geller, o episódio foi exibido no dia 11 de maio de 1995, ou seja, hoje ele teria 24 anos, supondo que essa fosse realmente a data de nascimento dele. O que provavelmente não é, porque todos os personagens, todas essas crianças principais, elas sempre nascem no final de temporada, e as temporadas sempre acabam coisa de maio. Então seria assim como todas as crianças da série nascessem sempre em maio, o que provavelmente não é o caso, mas a gente vai se basear nisso. Então o Ben hoje teria 24 anos. E como eu disse no começo do vídeo, ele foi interpretado em 3 momentos diferentes. Assim que ele nasceu, mostrou muito pouco, né, quando ele era bem nenezinho ali nos episódios de nascimento, e ele não foi creditado, então não tem como saber. Mas a primeira vez que o ator, né, a criança que representou o Ben Geller foi creditada, foi lá no começo da segunda temporada. Lembra aquele episódio que o Joey e o Chandler começam a cuidar dele, eles vão andar de ônibus e esquecem o Ben dentro do ônibus? Essa foi a primeira vez que o ator que fez o Ben foi creditado na série, e ele foi interpretado pelo Michael Gunderson. Foi nesse episódio, que é até aquele episódio que sempre que o Ben chega perto da Mônica ele começa a chorar e tal. Só que esse Michael Gunderson, ele nunca mais foi visto, não tem nenhuma outra informação sobre ele. Provavelmente ele vive uma vida normal, óbvio que não tem como ele ter decidido que ia seguir uma vida de ator, porque ele era um recém-nascido ainda. Então foi só um uso mesmo que ele teve pra série, mas ele provavelmente seguiu alguma outra profissão, por isso que não temos nenhuma informação sobre ele hoje. Num segundo momento, o Ben foi interpretado por gêmeos, porque acontece muito isso em séries, em filmes. Normalmente quando eles precisam de bebê, eles colocam gêmeos, ou às vezes até trigêmeos. Por quê? Se um bebê não tá muito disposto, né, tá chorando muito, tá com fome, tá com sono, não consegue interpretar, tem o gêmeo. Então por isso que normalmente eles fazem isso. Então na segunda vez que o Ben apareceu, que ele já era mais velhinho, ele tinha aquele cabelinho de tigela, lembra? Nessa fase aí, ele era interpretado pelos irmãos Charles Thomas Allen e John Christopher Allen. Esses 2 irmãos que faziam o papel de Ben Geller. Eles hoje têm 25 anos de idade, são gêmeos, então obviamente têm a mesma idade, só que eles também não seguiram a carreira de ator. Então tem até informação deles pela internet, mas só da idade, como é que eles estão hoje, nas fotos que eu mostrei pra vocês, mas só isso também, não sei o que eles fazem da vida hoje. O que sabemos de fato é que eles não se tornaram atores. E no terceiro momento do Ben, que aí é o mais famoso, ele foi interpretado pelo Cole Sprouse, que é quando ele já estava mais velho e tal. Ele teve, acho que, 12 participações
desde a primeira vez que ele apareceu. Hoje o Cole Sprouse ele tá com 26 anos, já tá bem velho, né? Eu posso que você vai se sentir muito velho nesse vídeo. Ele já tá com 26 anos e, obviamente, ele é muito conhecido, já fez muitos filmes famosos e todo mundo sabe que ele também tem um irmão gêmeo, naquele mesmo esquema de quando a criança tá indisposta, tem um irmão. Só que nesse caso específico, ele só foi interpretado pelo Cole Sprouse, ele nunca foi interpretado pelo Dylan, que é o irmão. Então algumas pessoas até confundem, achando que foi os dois irmãos e tal, mas eles já atuaram juntos, né, naquelas séries da Disney, Zack e Cody, aí tem uma outra também, Gêmeos a Bordo, que a gente conhece aqui no Brasil e tal. Eles atuaram junto nessa série, por isso que os gêmeos são muito conhecidos. Só que o Cole Sprouse, em específico, ele já fez muita coisa, como por exemplo o filme do Paizão, com Adam Sandler, ele já fez, só que recentemente ele tá sendo muito conhecido pelo papel atual que ele tá fazendo em Riverdale como Jughead. Então é assim que o ator que fazia o Ben está hoje. E saindo do Ben Geller agora, mas continuando na mesma família, vamos para Emma Geller-Green, que é a filha do Ross com a Rachel. O nascimento dela foi mostrado num episódio que foi exibido no dia 16 de maio de 2002, ou seja, hoje ela estaria com 17 anos. O que significa que ela ainda não viu aquela fita que o Ross e a Rachel gravaram no dia do aniversário dela, que seria exibido só no aniversário de 18, então isso vai acontecer no ano que vem. Mas assim como o Ben, a Emma também foi interpretada em 3 momentos diferentes, ali por 3 gêmeas diferentes. A primeira vez que ela apareceu foi lá na 9ª temporada, como eu disse, assim como aconteceu com o Ben, no dia do nascimento, ali nos episódios do nascimento, que foi no final da 8ª temporada, ela não foi creditada, as crianças usadas não tiveram um nome aparecendo no episódio. Mas no começo da 9ª temporada até o episódio 11, as nenéns que apareciam lá eram interpretadas pelas gêmeas Elizabeth e Genevieve Davidson. Elas ficaram aí do primeiro até o 11º episódio, mais ou menos. Não apareceram em todos esses episódios, mas todas as vezes que elas aparecem nesse intervalo, essas 2 gêmeas. O segundo momento foi a segunda metade da 9ª temporada, que foi do 12º episódio até o final, que é o 24º, se eu não me engano. Nesse período, a Emma foi interpretada pelas gêmeas Alexandra e a Tina Conley. Só que tanto da Elizabeth e da Genevieve, quanto da Alexandra e da Tina Conley, as 4, as primeiras Emmas aí, também não tem nenhuma informação sobre elas, idade, onde moram, o que elas estão fazendo da vida, ou seja, elas também não seguiram a carreira artística, por isso que viveram uma vida mais privada, livre, e a gente não consegue nenhuma informação sobre elas pela internet. Até dá pra achar umas páginas do Facebook com esses nomes, só que não tem como ter certeza se é elas, porque não tem nenhuma referência direta que era elas que estavam lá na série. Mas, assim como o Ben, a terceira versão da Emma, sim, foram as mais conhecidas e são as mais conhecidas até hoje, que eram as gêmeas Callie e Noelle Sheldon, que hoje em dia estão também com 17 anos, que seria a mesma idade da Emma, e elas apareceram em todos os episódios da 10ª temporada, não em todos, né, mas todas as vezes que aparecem na 10ª temporada, essas 2 gêmeas. E elas sim até que seguiram um pouquinho a carreira artística, fizeram vários filmes, só que a maioria deles é curta-metragem, não tem tanto glamour, tanto conhecimento do público, é esses curta-metragens que elas fizeram. Mas isso mudou recentemente, eu não lembro se foi ano passado ou esse ano que estreou o filme, mas elas participaram do filme de terror chamado Nós, que foi um filme até bem aclamado pela crítica, pelo público, a galera gostou bastante. Eu, como sou muito cagão, não assisto filmes de terror, mas elas participaram desse filme, pelo que eu soube, foram muito bem. Agora vamos mudar de família, vamos para a família Buffet, os trigêmeos que a Phoebe deu luz para ser criada, né, que seriam a família do irmão dela, o Frank Jr. Buffet. Os trigêmeos, todo mundo sabe que eram o Frank Jr., a Chandler e a Leslie. E nesse caso também foram interpretados em 3 momentos diferentes. Só que a primeira vez que apareceram, que também foi no nascimento, assim como aconteceu com o Ben e com a Emma, não foram creditados os trigêmeos utilizados na cena. E o episódio do nascimento desses trigêmeos foi diferente, meio que fugiu da regra da Emma e do Ben. Não nasceram no final da temporada, nasceram no começo. O episódio do nascimento foi no dia 8 de outubro de 1998, o que significa que estariam os trigêmeos hoje com 20 anos de idade, completariam 21 no dia 8 de outubro. E a primeira vez que eles foram creditados foi no 5º episódio da 6ª temporada, que é aquele episódio que a Phoebe toma conta dos trigêmeos pro irmão dela, só que ainda tudo novinho, que a Mônica e o Chandler estão ajudando, só que o Chandler acaba engolindo uma arminha de plástico, vai ter que ir pro hospital e a Phoebe acaba ficando sozinha com os trigêmeos. Lembra desse episódio? Nesse caso é até bem interessante porque esse episódio em específico foi interpretado por quadrigêmeos, essas 3 crianças, e isso provavelmente pelo mesmo esquema de quando gêmeos interpretam um personagem. Porque se dos 3 tivessem um meio indisposto, não tivesse querendo filmar, teria uma quarta criança para poder tomar o lugar dela. E esses 4 irmãos que fizeram os trigêmeos da Phoebe são os quadrigêmeos Alexis, Cole, Justin
e Paul Simot. Só que eles 4 também não seguiram a carreira artística, mas foi um pouquinho mais fácil de achar, porque, né, são quadrigêmeos. Então, tem até o Instagram deles e tem essa foto dos quadros juntos e tal. Então, tem informação sobre eles, que hoje estão com 21 anos de idade, os 4, mas nenhum deles, de fato, seguiu a carreira artística. E aí, na 10ª temporada, os trigêmeos apareceram de novo, dessa vez até bem mais velhos, só que dessa vez os trigêmeos não foram interpretados por irmãos de verdade na vida real. Cada ator era um ator diferente, eles não tinham nenhum tipo de parentesco. O Frank Jr. foi interpretado pelo Dante Pastula, que hoje está com 22 anos. Ele até tentou seguir uma carreira artística ali e tal, só que não conseguiu fazer grandes papéis. Ele participou do filme em 2004, O Expresso Polar, participou de um curta-metragem chamado Ablution, só que é muito pouco conhecido, e ainda em 2007 participou também das Aventuras do Novo Ártico. E em 2008, que talvez seja o maior trabalho que ele fez, ele participou de um filme de terror de serial killer chamado The Poughkeepsie Tapes, ou As Fitas de Poughkeepsie. E depois disso não tem nenhum trabalho dele muito conhecido. Já a Chandler, ela foi interpretada pela Sierra Marcoux, que hoje em dia está com 21 anos. Eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela. E ela, assim como Dante Pastula, ela até tentou meio que seguir a carreira artística, mas não fez nada muito grandioso. Ela participou daquele curta-metragem Ablution junto com Dante Pastula e também participou do terror The Poughkeepsie Tapes, de 2008. E além disso, só em 2007 que ela fez um outro trabalho aí como dubladora. Ela fez a voz da Sally num filme animado do Charlie Brown, chamado Ele é um Valentão. Mas fora isso, eu também não encontrei mais nada sobre ela. E talvez dos trigêmeos aí, a que mais se sobressaiu, a que foi melhor aí na carreira artística, foi a Leslie, que é interpretada pela Aislinn Ashley. Ela é a mais velha dos três, hoje em dia ela tá com 23 anos e ela fez bastante coisa, até algumas coisas conhecidas, outras nem tanto. Mas ela participou de algumas coisas da Disney, como por exemplo a série Sunny Entre Estrelas, e do spin-off que veio logo depois, que era o Soul Random, que aqui no Brasil é conhecido como Sem Sentido. Essas duas séries foram exibidas ali entre 2009 e 2012, mais ou menos, já faz um tempinho, só que recentemente ela esteve na série de comédia AP Bill. Nessa série, que estreou ano passado, ela fazia o papel da Heather, só que infelizmente a série foi cancelada nesse ano com apenas 2 temporadas. Eu não sei se ainda tá passando a segunda ou se já acabou, mas essa segunda temporada, infelizmente, foi a última. Só que pelo menos é uma coisa recente, né? Então provavelmente ela vai conseguir outros papéis aí em outras séries, outros filmes que vierem a aparecer daqui em diante, mas a gente já sabia que ela iria mais longe na carreira artística, porque afinal, assim como disse o Frank Jr., era a única que sabia arrotar o alfabeto. E por último, das crianças dos filhos do elenco principal, tinha o Jack e a Erica Bing, que são os gêmeos ali, os filhos do Chandler e da Mônica. Esse é um pequeno problema, por quê? No episódio que eles apareceram, não tem também nome creditado, assim como no nascimento de todas as outras crianças também não tem nome creditado. Mas alguns sites pela internet rolam um boato de que o menino era interpretado por um atorzinho, um bebê chamado Cristobal, e a Erika foi interpretada por uma bebê chamada Antonella, que inclusive é o nome da minha sobrinha. Só que não tem sobrenome deles, então não tem como encontrar. Mas alguns sites também mostram essas fotos como sendo o Jack e a Erika, né? O Cristobal e a Antonella. Mas assim como os nomes não têm fonte confiável, não tem alguma coisa que a gente possa de fato se basear de que é verdade, as fotos também não tem como a gente saber. Então eu só coloquei aqui meramente ilustrativo para vocês, mas não tem nenhuma confirmação de que são eles de fato. Agora sim, vamos para as outras crianças. Começando lá pelo Halloween, algumas crianças que foram lá pedir doce para Rachel e tudo mais. Lembra da menininha que a Rachel foi dar um cheque para ela e não conseguia escrever o nome? Ela era a Leilani Mayalonafavik. Eu acho que é alguma coisa assim. Ela não tem como a gente saber a idade, na verdade todas as crianças daqui pra frente não tem como saber a idade, só uma delas que chegou a comentar, mas a maioria deles não tem como a gente saber a idade, então não dá pra deduzir quantos anos teriam hoje. Só que a Leilani, ela foi interpretada pela Emily Osment, que tem uma carreira artística muito conhecida até. Hoje ela tá com 27 anos, ela participou de todas as temporadas aí da série Hannah Montana, participou do filme também da Hannah Montana e fez alguns outros trabalhos também, como os filmes do Pequenos Espiões, por exemplo, e participações em séries como Mom e Two and a Half Men, por exemplo. E os papéis mais recentes dela são como dubladora da Ruth, lá em Family Guy ou em Uma Família da Pesada, e ela também tá escalada para fazer o papel da Roxy em uma série chamada Almost Family, que estreia no dia 2 de outubro desse ano. Claro que ela tem muitos outros trabalhos também que ela fez, mas esses são os mais conhecidos. Nesse mesmo episódio do Halloween, tem também aquele menino, lembra, que vai pedir doce pra Rachel, ela quer dar doce, ele fala que não quer, que ele quer dinheiro? Fala, eu prefiro dinheiro. Ele não foi exibido o nome dele, mas foi acreditado como o garoto de capa. E ele foi interpretado pelo ator Daniel Smith, que hoje está com 29 anos.
ele não tem muitos trabalhos conhecidos, ele até chegou a fazer uns curta-metragem e tal, de 2018, chamado A Father's Love, que ele interpreta o Malcolm, mas também não é um personagem principal. Só que, apesar disso, ele faz participação em muitas séries conhecidas, como, por exemplo, ER, Todo Mundo Odeia o Chris, Desaparecidos, CSI Miami, Hannah Montana, mano, várias outras séries. Ele fez participações, só que normalmente é de 1 ou 2 episódios no máximo, então ele nunca pegou um papel muito grande, pelo menos não até o momento. Agora, saindo desse episódio de Halloween, tem uma outra criança também que é muito famosa e que apareceu em Friends, que é o Owen. Se você não lembra muito dele, é aquele menininho que é filho adotivo de uma família que o Chandler e a Mônica vai lá pedir orientação, que eles também estão querendo adotar e tal. O Owen é o filho adotivo deles. E o ator que fazia o Owen, que é o Daryl Sabara, ele tá com 27 anos hoje e ele é muito conhecido, cara. Ele tem uma carreira artística muito longa. E você provavelmente, quando assistiu Friends, falou, caramba, eu conheço esse menino de algum lugar. E sabe da onde você talvez reconheça ele? Dos filmes do Pequenos Espiões. Ele era Johnny Cortez, filho de ninguém menos do que o Antônio Bandeiras. Sim, ele era um dos pequenos espiões principais, aí fez todos os filmes, por isso que talvez você reconheça o rosto dele. Mas ele fez vários outros trabalhos também ao longo desses anos. Atualmente ele é dublador do Chama, lá nos Estados Unidos, do Ben 10, que em inglês é Hat Blast, o nome do monstro, de um dos monstros do Ben 10. Mas ele também está no elenco principal de dublagem de um filme que vai estrear ainda esse ano, mas não tem necessariamente uma data, que é o filme animado Bong, Beer and the Kingdom of Writing. Obviamente eu estava lendo, mas que é uma adaptação de um desenho que já existe, mas que eu nunca ouvi falar. Agora vamos para aquele episódio que o Ross quebra a perna de uma menininha. Lembra desse episódio? Que ele começa a vender biscoitos para todo mundo, que ele fica conhecido como Cookie Dude. Lembra desse episódio? Esse tem duas meninas que eu vou falar para vocês. Eu vou falar da menininha que ele quebra a perna, mas primeiro eu vou falar de uma menininha que ele fica competindo. Lembra que ela começa a chamar ele de prego e tal, não sei o quê? Ela era a Carla Nichols, que não sabemos a idade da personagem, mas ela é interpretada pela Kyla Pratt, que hoje em dia está com 32 anos. Ela fez muito filme, participou de muita série, mas talvez o papel mais conhecido dela seja como a Maya Dolittle, lá no filme Dr. Dolittle, que ela era a filha do Dr. Dolittle, né, o Ed Murphy, e ela herdou do pai o dom de falar com os animais também, e ela acabou sendo protagonista de alguns dos filmes da franquia. Só que mais recentemente ela vai participar de uma série que provavelmente vai estrear ainda esse ano, que é a Black and Crew Compton, que é um spin-off de uma série já chamada Black and Crew, que já tá em 7 temporadas, tá no ar desde 2013. Mas, e a menininha que o Ross quebrou a perna? O nome dela era Sarah Tuttle, não sei se é assim que pronuncia, também não sabemos a idade da personagem, mas ela era interpretada pela Mae Whitman, que hoje em dia está com 31 anos, aposto que você tá se sentindo velho. Ela não tem tantos trabalhos assim, mas tem até algumas coisas importantes na carreira, como o papel de Mary Elizabeth, lá no filme As Vantagens de Ser Invisível, em 2012. E mais recentemente ela pode até ser reconhecida por você na série Good Girls, fazendo o papel da Annie Marks. Mas ela também fez umas dublagens bem legais durante a carreira dela, como por exemplo da Batgirl, lá no DC Super Hero Girls, e fez e ainda faz também a dublagem da Wonder Girl, lá em Young Justice, ou Justiça Jovem. E pra fechar aqui a lista dessa criançada, temos a Mackenzie, que tinha 8 anos de idade, e virou meio que amiga do Joey lá na casa que o Chandler e a Mônica estavam querendo comprar. Ela talvez seja a mais bem sucedida de todas essas crianças que eu falei pra vocês até agora, talvez empatada com Cole Sprouse, que fazia o Ben. A atriz era a Dakota Fanning, que hoje em dia tá com 25 anos de idade, provavelmente você já viu ela, já ouviu esse nome em algum lugar e já viu ela em muitos trabalhos que ela fez pela carreira, trabalhos grandes, importantes e bem reconhecidos, como por exemplo o papel dela como Jane lá na saga, nos filmes da saga do Crepúsculo, e bem mais recentemente, acho que ano passado, que lançou o filme 8 Mulheres um Segredo, ela também tá nesse filme. E ela tá também em um filme, cara, que vai ser muito foda, eu nem assisti ainda, mas a crítica tá elogiando pra caramba, que vai estrear acho que em agosto aqui no Brasil, que é o Era Uma Vez em Hollywood, dirigido por ninguém menos do que Tarantino, e que tem no elenco principal ninguém menos que Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Ela também tá nesse filme. Fora muitos, mano, ela fez muitos outros filmes e séries durante toda a carreira dela, participou de muita coisa, tanto que além desse filme que vai estrear esse ano, tem outros 2 filmes que ela já gravou que tá em pós-produção, e tem um outro que tá em pré-produção ainda, que tá rolando, mas que tá previsto para estrear em 2020. Nenhum desses o nome é muito grande, mas, cara, ela tá fazendo muita coisa. Então, essas são as crianças de Friends, mano. Algumas seguiram a carreira artística, outras não, mas a gente ainda continua vendo algumas delas pelas séries e filmes por aí. Queria saber de você, qual dessas você se espantou mais? E queria saber também se você tá se sentindo tão velho quanto eu, vendo essa lista aqui, como essas crianças já estão tão grandes. Deixa aqui nos comentários qual dessas você já sabia, qual dessas você não sabia. Esqueci de falar algum papel dessas crianças, esqueci de falar de alguma criança também que você tá curioso pra saber da história. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E antes de sair do vídeo, não esquece, deixa seu like aqui embaixo se você ainda não curtiu, se inscreve clicando aqui nessa bolinha e compartilha esse vídeo com todos os fãs de Friends que você conhece, em todos os grupos possíveis. Depois que você fizer isso, clica nessa playlist aqui que tem várias outras listas muito legais.
E tem um outro vídeo de Friends aqui muito legal aqui embaixo, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima, valeu!